Olha aqui, ó. H de x igual a raiz quinta de x4 mais 2 a oitava. Isso aí é a composição de quantas funções? 3 funções. Você vai ter que usar a regra da cadeia 2 vezes. 2 vezes. 3 funções, regra da cadeia 2 vezes. Então, ó, vamos lá. Então, o que é a derivada da h em x? Ou seja, a h' de x. Quem é? Vamos lá. Qual é a função mais externa aí? Raiz quinta. Então, começa pela derivada da raiz quinta aplicada na função de dentro. Então, fica o quê? 1 sobre 5 vezes raiz quinta de quê? Dessa função de dentro elevada à quarta. Mas a função de dentro é a oitava potência de um polinômio. Então, fica o quê? X à quarta mais 2 elevado a quanto? Elevado à oitava, elevado à quarta. Que elevado a quanto? 32. Para não colocar um parênteses a mais, coloca logo o resultado. Elevado a 32. Vezes, aí a derivada da de dentro. Aí quando você foca na de dentro, é a oitava potência de uma função polinomial. Regra da cadeia nela, para derivar. Por isso é que se chama regra da cadeia, porque é um processo em cadeia, tá? Tá entendido o nome? Tá? É para quando tem mais de uma derivada. Então, ó, derivada da oitava potência de um polinômio. A derivada da oitava potência no polinômio, qual é a derivada da oitava potência? Qual é? 8 vezes o quê? x4 mais 2 a 7. Agora, vezes o quê? A derivada do polinômio, que é quanto? 4x3. Entendido? Entendido? Tá? Professor, como é que eu posso enunciar a regra da cadeia? Enunciar, tipo... Eu não enunciei aqui pra você, rapaz. É isso aí, né? É isso aí, é o que estava aqui. A derivada de g composta com f em x é a derivada da g em f de x vezes f' de x. Isso se a f for diferenciável em x e a g for diferenciável em f de x. A regra da cadeia, ela só pode ser usada onde você tem diferenciabilidade. Ela não se responsabiliza, ela fica calada. Se não tiver diferenciabilidade, ela não sabe nada. Como, por exemplo, tá? Você pega... Ah, outra coisa aqui. Aqui dá até para saber os domínios. Qual é o domínio dessa função? Qual é? Silêncio aí. Qual é o domínio dessa função? Qual é? Qualquer que seja o x real. Isso aqui também vai ser qualquer que seja o x real. Por quê? Porque se o x é real, x4 mais 2 é diferente de zero, a oitava é diferente de zero e a raiz quinta é diferenciável em qualquer número que seja diferente de zero. A raiz quinta só não tem derivada no zero, tá? Então, isso aqui é qualquer que seja o x real. Pronto, agora eu terminei. Diga. Diga. Ah, ficou com raiva, quer falar não? Tá? Então, vamos lá. Então, eu continuo. Não, você teve a sua chance. Tá? Não teve a sua chance. Bora lá. Olha aqui. Pegue aqui agora, ó. F de x igual a raiz quadrada. Ó, raiz quadrada de x2 menos 2x. Pronto. x2 menos 2x. Tá? Quem é o domínio dessa função? Quem é? É o conjunto formado por qualquer x que pertence ao intervalo menos infinito, 0 fechado, união 2 mais infinito. Por quê?
Porque x2 menos 2x é uma função quadrática, tem duas raízes, 0 e 2, e fora das raízes ela é positiva, nas raízes é 0, e no meio das raízes é negativa. Então, o domínio dessa função é esse conjunto aqui. Certo? Direto. Você tem que usar esses resultados que eu apresentei aqui para vocês na revisão, eles podem e devem ser usados de forma bem rápida, para não perder tempo. Ok? Certo? Agora vamos usar a regra da cadeia. Vamos usar a regra da cadeia. Que é a derivada da f em x? Isso aqui é a raiz quadrada de uma função polinomial. Então, a derivada da raiz quadrada aplicada na função polinomial, isto é 1 sobre o quê? 2, raiz quadrada da função polinomial, vezes quem? A derivada da função polinomial, que é quanto? 2x menos 2. Acontece que eu tenho essa derivada aqui, aonde x2 menos 2x é diferente de zero. Porque para aplicar a regra da cadeia pode ser aplicada no x, tal que x2 menos 2x seja diferente de zero, pois aí a raiz quadrada será diferenciável. Então, aqui, muito bem, quem disse o que? Tem que ser, a regra da cadeia vai ser usada para garantir a diferenciabilidade, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo que? Menos infinito, 0 aberto, união 2 mais infinito. Aí você pergunta, e no 0 e no 2? Ela não tem derivada não? Aí você olha para a regra da cadeia, ela fica calada. E no 0 e no 2? Eu só digo alguma coisa onde as duas funções são diferenciáveis. No 0 e no 2, aí ela te vira, usa a definição. Tá? Porque até agora, não tendo as fórmulas, eu só tenho uma coisa, a regra da cadeia. Mais na frente, usando o teorema do valor médio, que é um teorema que vai ser demonstrado aqui, aí eu vou poder, olhando só para a expressão que dá a derivada, que não é a derivada nem no 0 nem no 2, obter alguma informação sobre a derivada no 0 e no 2. Mas isso mais para frente. Aqui só me resta uma coisa. Se eu quero averiguar a diferenciabilidade no 0 ou no 2, eu tenho que usar o quê? Definição. Então vamos ver no 0, tá? Vamos ver no 0. Tá? Vamos ver no 0. Limite, quando x tende a 0, de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Isso é o limite, e é quando x tende a 0 pela esquerda. Porque x tender a 0 no domínio da função significa x tender a 0 pela esquerda. O x não pode tender a 0 pela direita, certo? Pela direita eu estou fora do domínio, não estou? Imediatamente à direita do 0 eu estou fora. Então isso aqui fica o limite de quê? Vamos ler. F de x, quem é? Raiz quadrada de x2 menos 2x dividido por x. Ótimo. Tá certo? Dividido por x. Mas isso aqui é igual ao limite quando o x tende a 0 pela esquerda, de quem? Raiz quadrada de quem? Fica x vezes o quê? X menos 2, né? Dividido por esse x aqui, que é a raiz quadrada de x2. A raiz quadrada de x2, porque o x é o x... Não.
Esse x aqui, calma, está quase lá. O x é negativo. Então eu posso escrever isso aqui como sendo menos e aqui menos x. Ótimo? Salvei, graças a Deus. Né? Então isso aqui fica, ó. E o menos x, nesse caso, é a raiz quadrada de x2. Porque o menos x é o módulo de x. Então ele é a raiz quadrada de x2, então tem o menos aqui. Beleza? Entendido? Beleza? Então isso aqui dá limite. Você tem que olhar para os detalhes. Se você não olhar para os detalhes, você... então isso aqui menos. Aí fica o quê? Ó? Fica tudo dentro da raiz. Aí fica o quê? X menos 2 sobre x. Não vai ficar isso? Né? E quando o x tende a zero pela esquerda, x menos 2, que é o denominador, tende a menos 2. E o x tende a zero pela esquerda. Então isso tende a mais infinito. Aí a raiz quadrada tende a mais infinito. Com menos na frente, isso dá menos infinito. Ou seja, não tem derivada no zero. Logo, não existe o que? Derivada no zero. Ou seja, a f não é diferenciável em zero, tá? Mas isso não é a regra da cadeia que diz. A regra da cadeia só se responsabiliza por onde há diferenciabilidade. Tendo diferenciabilidade, a f sendo diferenciável em P e a g sendo diferenciável em f de P, aí a regra da cadeia entra e diz: eu garanto que a g composta com a f é diferenciável em P. Vai e faz as contas. Entendido? Entendido? Não sendo... vamos ver aquela raiz do x à oitava, né? Raiz quadrada de x à oitava. Raiz quadrada, é? Raiz cúbica. Raiz cúbica. Raiz cúbica de x à oitava. Então, pegue. Quanto tempo aí, garoto? Ainda tem tempo. F de x igual a quê? Raiz cúbica de x à oitava. E isso vale qualquer que seja o x real, né? Essa função está definida qualquer que seja o x real. Aí a regra da cadeia diz o seguinte: se o x for diferente de zero, essa função é diferenciável. A regra da cadeia. Porque se o x é diferente de zero, x à oitava é diferente de zero, é diferenciável. E a raiz cúbica é diferenciável em x à oitava, então eu estou beleza. A regra da cadeia diz o quê? F' de x é quem, hein? É a derivada da raiz cúbica em x à oitava, que é quanto? 1 sobre quanto? 3 raiz cúbica de x à oitava, vezes o quê? Vezes a derivada de x à oitava, que é quanto? 8x7. Ou seja, vezes a derivada de x em relação a x, que é 1. Né? Como? Sim, x elevado a 16. Desculpa. X elevado a... Obrigado. Vocês já pegaram, já entenderam. Então eu posso escrever isso aqui como sendo 8x7 sobre quem, hein? 3 raiz cúbica de x a 16. Beleza. E isso aqui com certeza vale qualquer que seja x o quê? Diferente de zero. E no zero? Aí tem a definição. Vamos ver. Quem é limite com x tendendo a zero? Diga. Agora, por que naquela outra lá apareceu 4x na galinha? 4x ao cubo ali, ó. 8 vezes x ao cubo. Você estava olhando no celular quando eu estava explicando isso, tá? Levou um carão na internet. É por causa disso aqui, cara, ó. A composição de 3 funções. Primeiro, é a derivada da raiz quinta aplicada na oitava potência do polinômio. Está aqui.
vezes a derivada da função de dentro. Mas a derivada da função de dentro também é uma composição. Aí regra da cadeia nela. Então dá 8 vezes x a 4 mais 2 é 7. Mas é uma composição, então eu tenho que multiplicar pela derivada de x a 4 mais 2, que é quanto? 4x3. Tá? Agora, vamos ver aqui a derivada no zero. Vamos. Será que tem derivada no zero? Será que tem derivada no zero? Vamos ver se tem. Se tiver ou não tiver, não é informação obtida pela regra da cadeia. Ainda, tá? Ainda. Então isso aqui é o limite, quando x tende a zero, de quem, hein? Vai ficar raiz cúbica de x8, f de 0 é 0, dividido por x. Só que dividido por x é raiz cúbica de x3. O x é raiz cúbica de x3. Então isso aqui fica igual a quê? Ao limite com x tendendo a zero de quem? Raiz cúbica de x a quinta. E quanto é isso? Não é não? E quanto é isso? Zero. Então tem derivada no zero. Logo, a f é diferenciável no zero e a derivada da f no zero é zero. Mas essa derivada aqui não foi obtida pela regra da cadeia. A regra da cadeia, não foi a regra da cadeia que garantiu isso aqui. Tá? Pode até ser no outro contexto. Tá? Em outro contexto. Mas que eu vou criar uma função. Agora você já sabe. Tá? Veja bem, no outro contexto não. Continua afirmando. Essa derivada aqui, outro contexto, coisa não é. Ela existe, ela é zero, mas não é pela regra da cadeia. Tá certo? Agora você já sabe que essa função ela é diferenciável no zero. Tá? Essa função ela é diferenciável no zero. E se você olhar para cá, ó, muito cuidado, porque se você continuasse simplificando, isso aqui fica x a sétima. Raiz quadrada de x a sétima é o que, hein? A raiz cúbica de x a sétima é a raiz... Desculpe, x a sétima é a raiz cúbica de x elevado a 21. Não é? X a sétima é a raiz cúbica de x elevado a 21. E x elevado a 21 dividido por x elevado a 16 dá x a quinta. Então isso aqui dá 8 terços da raiz sétima. Raiz sétima, que raiz sétima? Da raiz cúbica de quem, hein? De x a quinta. Mas isso aqui saiu da regra da cadeia, portanto isso aqui é para todo x diferente de zero. E eu já vi coisas aqui e já expliquei o seguinte: você não pode concluir, por exemplo, o domínio da composta olhando para a lei da formação da composta. O domínio da composta vem antes, depois é que vem a lei de formação. Por causa do domínio, você tem a lei de formação. Então, a lei de formação é consequência do domínio. O domínio não é consequência da lei de formação. A lei de formação é consequência do domínio. Então, você não pode estabelecer, dizer quem é o domínio da composta, olhando para a lei de formação. Tá? Se você não pode nem para o domínio, quanto mais para a derivada. Você chega aqui, aí você diz, não, mas vale, porque aqui o x pode ser zero. Não, você chegou aqui para todo x diferente de zero. Agora você sabe que essa fórmula também vale para x igual a zero, mas por causa disso aqui. Peraí, pode parar com isso. Ao invés de aplicar